Olá, minhas lindas! Como vocês estão maravilhosas? Espero que muito bem. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Já se inscrevam, ativem aí as notificações, compartilhem bastante esse vídeo, deixem o seu like, façam um comentário para o YouTube entregar esse vídeo para mais mulheres gestantes que precisam dessa informação. Bom, hoje o nosso vídeo é um vídeo sobre o exame de toque. Eu não sei se vocês sabem, mas existem regras, existem orientações do Ministério da Saúde e da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que são os dois órgãos principais regulamentadores do nosso sistema de saúde, acerca do exame de toque, acerca, desse procedimento. Existem contraindicações, existem indicações, e quando não feito dentro das indicações, pode ser considerado até mesmo uma violência obstétrica. Então, sim, o toque pode ser considerado uma violência obstétrica se feito de uma forma que não é indicado pela OMS ou Ministério da Saúde. Eu vou trazer para vocês aqui todas as informações, eu fiz um compilado de informações que estão lá no portal de diretrizes da OMS e do Ministério da Saúde. Então, por favor, vão até lá, deem um Google aí. O que eu fiz foi compilar e reunir todas essas informações para que fique mais fácil até explicar cada ponto para vocês. Mas é importante vocês também terem acesso ao documento, lerem, para entenderem exatamente o que é preconizado. Aqui eu não dou a minha opinião neste vídeo, não é um vídeo de opinião, é um vídeo de informação. Então, não é opinativo, é informativo, concordando ou não, aí o que a gente precisa entender é que nós temos órgãos que regulamentam a saúde e o que eles preconizam precisa, ser cumprido dentro das suas orientações. A primeira coisa que a gente quer entender é que exame de toque sem necessidade é uma violência obstétrica. Exames de toque excessivos são violências obstétricas, tá? Exames de toque sucessivos, logo após o outro, por exemplo, por diferentes pessoas, são violências obstétricas. Eu vou explicar cada um desses pontos, mas primeiro eu quero que vocês entendam quais são as recomendações da OMS. Primeiro, a OMS recomenda que para mulheres de baixo risco, o exame de toque vaginal seja realizado em intervalos de 4 horas durante a fase ativa do trabalho de parto, E essa orientação visa monitorar o progresso do trabalho de parto sem causar desconforto à gestante. Então, a primeira coisa que a gente quer entender, a primeira indicação é que em uma gestação totalmente saudável, em que não há risco de prematuridade, em que não há nenhum outro problema, colo curto, nada disso, nada. O exame de toque só deve ser feito quando há necessidade. Primeira necessidade, quando há sinais de trabalho de parto acontecendo, para verificar se tem uma evolução de dilatação. Se eu tenho uma gestante com uma gestação completamente saudável, por exemplo, a OMS, o Ministério da Saúde, não recomendam e não apoiam exame de toque durante o pré-natal. Por quê? Não há risco. Então, primeira coisa, tudo que não é recomendado é violência obstétrica. Então, o exame de toque durante o pré-natal para mulheres que não têm essa necessidade pode ser considerado uma violência? Sim, pode ser, Lógico, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam também é que nós não podemos generalizar nada, Existem casos e casos. Por exemplo, casos de colo curto, casos em que há risco de prematuridade por algum motivo, onde há um sangramento, por exemplo, é bacana, é necessário às vezes fazer o exame de toque para entender, mas cada caso é um, só que o geral das recomendações é que para mulheres saudáveis, uma gestação saudável, não se deve fazer exame de toque sem nenhum sinal de trabalho de parto, Primeiro ponto. E quando essa mulher já entrou em trabalho de parto, já foi internada, aí os exames devem acontecer com um intervalo de pelo menos 4 horas. Detalhe, Tem mulher que pede, Bruna, eu quero entender a minha evolução, eu posso pedir à equipe que refaça o exame de toque com menos de 4 horas? Claro, é um direito seu. Nós estamos falando sobre impor esse procedimento. Tem gestante, por exemplo, que deseja receber o toque durante o pré-natal, por ansiedade, por preocupação, por ter recorrentes contrações. Então, é outra história. Você pedir é uma outra coisa. O que eu tô falando é sobre impor a você que seja feito sem que seja recomendado pelos órgãos que regulamentam a nossa saúde, E existem também algumas contraindicações.
Embora o exame de toque seja uma ferramenta útil, existem algumas situações em que ele deve ser evitado, tá? Ou pelo menos realizado com mais cuidado. As duas principais situações em que isso deve acontecer, primeiro, em situações de placenta prévia, principalmente a placenta prévia total, porque isso pode aumentar o risco de sangramento. A placenta está logo acima do colo de útero e durante o exame de toque eu posso aumentar o risco de sangramento mesmo, de causar talvez um pequeno descolamento. Então não é legal. E o segundo caso em que deve ser contraindicado, deve ser evitado, é no caso de ruptura precoce das membranas, sem que haja trabalho de parto ativo. Ou seja, né? Se eu tenho uma ruptura, por exemplo, de bolsa, lógico, né? Pode ser que você tenha um profissional que, chegando ao hospital com rompimento de bolsa prematuro, antes das contrações, queira executar o exame de toque para ter certeza de que não há dilatação, para entender se te interna ou se não, mas você não é obrigada a receber. Porém, nesse caso, o ideal é realizar com muita cautela, porque se eu tenho uma ruptura de membrana, se eu rompi já essa bolsa, por exemplo, eu tenho um risco de infecção aumentado. Então, é um caso em que a gente tem que evitar, tá? Mulheres que têm riscos de parto prematuro, por exemplo, se ela não tem nenhum sinal de trabalho de parto, nada fora da normalidade, o ideal seria evitar também para não estimular esse colo, né? Para não trazer desconforto. Nesses casos, é essencial que esse profissional de saúde avalie os riscos e os benefícios antes de proceder com o exame. Então, como eu disse, né, a gente não pode generalizar, cada caso é um. Tem casos em que o profissional vai entender que é melhor realizar o exame para verificar, há casos que não. Mas o que é preconizado é que o exame seja feito somente em caso de sinal de trabalho de parto, contrações ativas, frequentes, intensas. Em caso de rompimento de bolsa, foi esse caso que eu falei para vocês, o profissional vai avaliar, né, se acha melhor, no caso, por bem realizado ou não. Em caso de sangramento, é bacana entender se durante o trabalho de parto ali não está havendo uma dilatação, porque a gente já tem sangramento. Agora, o que a gente precisa entender? Que esse exame de toque, se não for feito dentro das orientações, ele pode se tornar uma violência obstétrica. A realização controlada ou excessiva do exame de toque pode ser caracterizada como uma violência obstétrica, tá? Especialmente se for feito sem consentimento. A primeira coisa que vocês precisam entender é que nem todo procedimento tem indicação, e mesmo que tenha, todo procedimento precisa da sua permissão. Então, até um exame de toque, se ele for feito, mesmo que dentro do intervalo de 4 horas e não foi avisado a você, o profissional simplesmente chegou e fez, já é uma violência e você pode recorrer. Alguns estudos indicam que as práticas, como o exame de toque, são comuns, tá? E podem configurar aí essas violências. Então, a gente tem, sim, ainda um cenário em que acontecem muitos exames de toque sem indicações e sem um cuidado, tá? Fora isso, a OMS também destaca que algumas mulheres vivenciaram abusos ou desrespeitos durante essa assistência ao parto em algumas instituições de saúde, e uma delas é com o exame de toque, né? Não é incomum, por exemplo, nós ouvirmos casos de mulheres que passaram durante o seu trabalho de parto por um exame de toque, e dentro da sala haviam, por exemplo, outros estudantes ou internos também, e junto com aquele profissional, ele realiza o toque e diz: olha, vem cá, fulano, toca aqui também para você ver, para você entender o que são 2 centímetros. Vem cá, ciclano, toca novamente. É violência. O corpo é seu, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O intervalo ideal é que seja 4 horas, pelo menos, no mínimo, tá? Menos que isso, a menos que você peça, você não precisa, não é obrigada a receber e pode caracterizar uma violência, tá? Então, nas diretrizes para os profissionais de saúde, o que é obrigatório, o imperativo que os profissionais de saúde façam? Primeiro, que realize o exame de toque apenas quando há indicação clínica, que são esses casos que eu falei para vocês. Segundo, que obtenha as informações da gestante antes do procedimento, tá? E que repasse também, que explique, já é o terceiro ponto, que explique o procedimento, o propósito daquele procedimento para a gestante, e que respeitem a privacidade e o conforto da gestante durante o exame. Então, sempre que nós vamos realizar, por exemplo, sempre que você vai realizar um exame de toque, o ideal é que o profissional, né,
coloca ali um biombo, ou fecha a porta do local ali. Lógico, gente, estejam sempre com o acompanhante de vocês, tá? Não é porque é um profissional de parto, é um profissional em que você vai confiar, que você vai cegamente confiar e permanecer ali sem acompanhante. Esteja com seu acompanhante a todo momento, inclusive durante o exame de toque, tá? E seguir essas diretrizes é tornar um parto humanizado. Sempre que eu não sigo o que a OMS ou o Ministério da Saúde recomendou, eu estou desumanizando esse trabalho de parto, esse andamento. Então, vamos resumir o que a gente aprendeu nesse vídeo. Primeiro, o exame de toque só pode ser feito se houver indicação. Não é recomendado de forma nenhuma, não existe isso, nenhuma diretriz de que em uma gestação saudável, em uma gestação em que não há necessidade clínica de realizar exame de toque, o exame de toque no pré-natal seja bem-vindo. Não é. Segundo ponto, o intervalo que a OMS preconiza é de 4 horas, tá? Então, a cada 4 horas é que a gestante deve ser reavaliada, a menos que vocês peçam. Terceiro, existem contraindicações, rompimento da bolsa, né? Rompimento prematuro ali de algumas membranas e casos de placenta prévia, tá? E o quarto, tem que ser algo respeitoso, tá? Então, o seu corpo não é público, o seu corpo não é patrimônio público para ser estudado, por exemplo, para que diversas pessoas realizem o toque em você. Ninguém precisa ver, você não tem que ser exposta, você precisa da privacidade, até mesmo ali durante o seu trabalho de parto, por exemplo, vai realizar o exame de toque, o ideal é que se fechem as cortinas do box ou a porta do quarto, ou até mesmo que cubra ali, né, a tua região com um lençol, para que o profissional só tenha acesso para realizar o exame e pronto. Mas nós temos, gente, é tanta recorrência de violências mesmo, sabe? De toques excessivos, toques desnecessários, toques realizados com tamanha ignorância, causam dor, causam desconforto, toques obrigados, sabe? Certa vez eu conversei com uma gestante que teve uma experiência anterior, antes de me procurar, pra gente se preparar para o parto, há alguns anos atrás, ela falou assim, Bruna, quando eu cheguei lá, a posição daquele profissional era de que, bom, senta aí e levanta a perna pra cima que eu preciso tocar. Preciso enfiar o dedo aí pra saber como é que a gente tá. Foi nesse nível, tá? Eu tô trazendo em palavras dóceis pra vocês. Mas foi isso que aconteceu. E aí ela falou que assim que foi submetida ao exame de toque, foi uma dor absurda, um desconforto absurdo. E é lógico, você não tá relaxada, você não tá confortável. Enquanto o profissional tentava realizar, ela trazia o corpo pra trás, sabe? Ela enrijecia. E ele a xingou, e ele disse, não, se você quer que eu te ajude, então, por favor, relaxa aí. Coisas assim, absurdas, né? Daqui pra pior. Eu não vou trazer todas as falas que ela me trouxe, mas é muito comum, entendeu? E às vezes é tão desrespeito no sentido, em outros momentos, vocês entenderam. Você gosta, né? Enfim. Mas tomem cuidado, tá? Tenham informação. Vocês vão agora lá pro Google e vocês vão abrir aí as diretrizes de parto vaginal, diretrizes do parto normal, parto humanizado, da OMS e do Ministério da Saúde. Vocês vão ler e, se preciso for, tirem print. Baixem essa informação que está lá, porque se for necessário, você vai mostrar isso ao seu profissional de saúde. Seja o seu obstetra do pré-natal, seja o médico que vai te admitir no plantão, não importa, tá? Exame de toque não deve ser considerado exame de rotina. Não deve ser. Isso é uma violação do teu corpo e aumenta riscos de infecção. Ele só deve ser feito quando há indicação e necessidade. Não tem sinal de trabalho de parto? Não precisa realizar. A menos que seja um caso mais cauteloso, um caso de risco de prematuridade, qualquer outra coisa. Certinho, minhas lindas? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham aprendido muito e obtido conhecimento. Vejo vocês aqui no nosso próximo vídeo, um grande beijo e até lá!